Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, mesa, os colegas e os telespectadores que nos acompanham. É uma honra subir a essa tribuna para defender a minha candidatura à cadeira da Câmara Municipal no Compresp. Eu preparei aqui algumas palavras, primeiro dizendo por que eu sou candidata e depois apresentando algumas visões que eu tenho do tema e também da gestão que pretendo fazer no Compresp. Primeiro, queria dizer que, durante a minha vida profissional, tanto no setor público quanto no setor privado, antes de vir para essa casa, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com o tema de desenvolvimento urbano. E, sendo formada em relações internacionais, também visitei muitas cidades do mundo onde há experiências bem-sucedidas de desenvolvimento urbano, com preservação e valorização do patrimônio histórico, mas também desenvolvendo aspectos do urbanismo que ajudam as cidades a crescerem. Eu morei por alguns anos na França, sou casada com um francês, e é um dos países que mais experiências bem-sucedidas tem em termos de patrimônio histórico, e ali pude aprender a valorizar esse tema, apreciar e me interessar por ele. Também, ao longo da carreira, tive a oportunidade de trazer para o Brasil alguns profissionais desse tema que tinham interesse em atuar aqui no Brasil. Além do tema estrito sensu do patrimônio, a cultura, senhor presidente, é uma pauta prioritária no meu mandato. Afirmei isso durante a minha campanha, já tenho trabalhado nesse sentido durante esse início de mandato e, inclusive, tive o privilégio, na semana passada, de ter sido eleita vice-presidente da Comissão de Cultura, Educação e Esportes. Aliás, cabe uma pequena menção, a primeira legislação que implementou o Compresp sugeria que o membro da Câmara Municipal no Compresp fosse o presidente da Comissão de Cultura. É verdade que essa legislação já caiu, mas acho que isso mostra o intuito do formulador de política pública lá atrás, quando pensou a participação do Legislativo no Compresp, em ter um parlamentar afinado com o tema da cultura à frente dessa comissão. Também tenho como prioridade do mandato o tema de meio ambiente e espaços verdes na cidade. Nesse sentido, inclusive, com a colega Janaína Lima, nós protocolamos a Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, também com o intuito de trabalhar as áreas verdes da cidade. Áreas verdes que, em sua maioria, já são classificadas como patrimônio ambiental, também defendido pelo Compresp. Assim, nobres colegas, eu estou tentando mostrar aos senhores que a minha candidatura ao Compresp é algo muito natural, é um tema com o qual eu tenho afinidade e, portanto, me sinto uma legítima postulante dessa cadeira e tenho aqui a humildade de vir pedir aos senhores que considerem a possibilidade de confiar o voto nessa colega. O tema do patrimônio histórico no Brasil é um tema muito recente, né, que começou a ser tratado nos anos 30 e começou a ser mais regulamentado nos anos 70, 80, 1985, a criação do Compresp, e ainda hoje, colegas, esse tema está sendo pensado, as políticas estão sendo implementadas. O patrimônio imaterial, por exemplo, só no ano de 2007 foi regulamentado no município. Então, nós precisamos de pessoas comprometidas à frente desses organismos que possam ajudar não somente a classificar o passado, mas a refletir no patrimônio que está aí hoje precisando ser valorizado e precisando ser apoiado. Nós precisamos, portanto, de políticas públicas que estruturem, valorizem, qualifiquem o patrimônio e o seu entorno, mas sempre tendo em mente que é preciso preservar o passado, mas também planejar o futuro. É importante que sempre seja priorizado o interesse coletivo. O interesse coletivo esse que sim está na memória, está na história, mas também está numa reflexão atual de como a cidade deve se portar face a esse patrimônio e ao seu desenvolvimento. Gostaria de dizer também que, ao ter essa política qualificada de patrimônio, nós vamos ajudar na geração de mais fluxo de turismo, geração de emprego, apoio ao setor econômico e, claro, a qualidade de vida dos cidadãos que vivem no entorno, mas também que frequentam esse entorno. Por fim, presidente e colegas, eu queria fazer aqui uma proposta para a minha gestão e gostaria de deixar esse compromisso com os senhores. Ficou muito claro nas conversas que eu tive ao longo das últimas semanas, pedindo apoio, que todos os colegas
sentem a necessidade de uma aliança, de uma parceria, de um fluxo de informações mais ativo entre o Compresp e a Câmara. Eu queria dizer aos senhores que a minha estada no Compresp nos próximos anos será pautada pela transparência e pela interface com a Câmara. Eu queria, nesse sentido, presidente, fazer aqui uma proposta. A proposta da criação de um comitê de acompanhamento do Compresp na Câmara. O grupo de vereadores, presidente, que tiver interesse no tema, está convidado a integrar esse comitê de acompanhamento do Compresp e estar ao meu lado durante esses anos, antes das reuniões, sugerindo pautas, e depois das reuniões, tendo aqui um relato do que for discutido no Compresp. Assim, eu finalizo o meu pronunciamento e peço o apoio de todos para essa eleição. Muito obrigada.